Fala galera do terceiro ano, estamos de volta para mais uma videoaula. Nós vamos agora continuar o capítulo 6. Lembra que na última aula a gente iniciou o capítulo 6 falando sobre os animais, falando sobre os seres vivos, algumas características, né? Conhecemos até uma palavrinha nova e dessa vez nós vamos continuar esse capítulo. E eu peço muita atenção, porque a gente vai ver um assunto um pouquinho de nada complicado, né? Então, muita atenção. Você vai pegar o seu material agora, vai pegar o seu livro, vai pegar o seu caderno, para a gente se preparar para essa aula, ok? Beleza? Então, vamos lá, só para a gente revisar. Na última aula de ciências, a gente definiu a diferença, né? A gente falou a diferença do animal para o ser vivo. A gente falou que todo animal é um ser vivo, mas nem todo ser vivo é um animal. A gente viu que os seres vivos podem ser os animais, as plantas e até outros, como bactérias, fungos, algas e protozoários, né? Eu falei que essas informações aqui sobre protozoário e algas, a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas o que a gente tem que entender agora? Que ser vivo tem vários, mas nem todos são animais. Os animais vão ter algumas características específicas deles, ok? E a gente viu que cada animal possui características próprias adaptadas ao ambiente que vive. Se eu tenho um animal que vai viver num ambiente marinho, ele vai ter características ali no ambiente marinho. Ele vai precisar ter patas para ficar andando para lá e para cá dentro da água? Não. Ele vai precisar ter nadadeira para ele poder nadar dentro da água, não é verdade? Então a gente viu que cada animal vai possuir essas características. E essas características vão ter diferenças relacionadas ao tamanho, às suas cores. Eles vão ter diferenças na sua forma de locomover, de se alimentar, né? E eles podem ser encontrados em vários ambientes. Aí a gente viu aqui e analisamos sobre o ambiente aquático e terrestre, ok? Por último, a gente viu uma palavrinha nova, que é a palavra séssil, que existem animais que sim, eles não se locomovem, eles ficam no mesmo local. E quem são esses animais? A gente viu na última aula que podem ser, por exemplo, os corais, as esponjas, as anêmonas, que a gente viu na última aula, ok? E a gente parou aqui. Vocês, na última aula, fizeram esse exercício, eu deixei explicadinho o exercício que era para fazer, e agora a gente vai continuar a nossa aula. E a pergunta inicial é a seguinte: na página 18, ele faz a seguinte pergunta: e como as plantas e os animais se alimentam? A gente viu que as plantas, elas são seres vivos, mas elas são diferentes dos animais. E a principal diferença de um animal para uma planta é a forma de alimentação. Então, olha o que ele falou: a principal diferença entre animais e plantas é a alimentação. Nós, seres humanos, ou qualquer outro animal, não consegue produzir seu próprio alimento. Eles precisam retirar o alimento da natureza. Esse alimento ele retira da natureza, aí ele se alimenta e aquilo ali vira energia no corpo dessa pessoa. As plantas, por outro lado, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Imagina, ela está lá paradinha, e através de um processo que a gente vai ver agora, ela consegue produzir seus próprios alimentos, ok? Os corais, as esponjas, as anêmonas, mesmo paradinha também, mesmo parado lá, mesmo séssil, eles vão precisar captar os seus alimentos da água, né? As plantas não precisam disso, ok? Elas não vão precisar e a gente vai entender isso agora. Vamos lá então. Eu deixei aqui, eu esquematizei o que estava lá naquele capítulo e fala o seguinte: a principal diferença entre animais e plantas é a alimentação. Isso a gente não pode esquecer. Se eu perguntar para vocês, qual a principal diferença entre os animais e as plantas?
Aí vocês vão responder, a alimentação, tá bom? Agora a gente vai entender por que da alimentação, tá? A gente sabe que os animais retiram do ambiente a comida de que necessitam. O tipo de alimento pode ser fornecido por outros animais, por plantas ou por outros seres vivos. Então, a gente não está falando do tipo de alimento, mas entender que os animais retiram da natureza. Podem retirar de outras plantas? Os animais podem retirar da planta o seu alimento? Pode, todo mundo se alimenta de planta. Pode retirar de outros animais? Pode, todo mundo vai se alimentar. Muita gente se alimenta de frango, da carne bovina, né? Então a gente pode fazer dessa forma. Agora, a pergunta que não quer calar. Como que as plantas produzem seu próprio alimento? Como que elas vão produzir seu próprio alimento? No texto, ele vem falando do nosso livro, ele fala aqui bem pequenininho, bem simples, como que eles vão produzir. Quer ver? Ó? As plantas produzem seu próprio alimento. Na página 18, bem aqui embaixo, ele fala assim, ó, as plantas retiram do solo os nutrientes de que necessitam para produzir o próprio alimento em um processo chamado fotossíntese. Vamos grifar essa palavra fotossíntese para a gente começar a entender o que é isso, ok? Começar a entender o que é isso. Então, como... Aí tá aqui, a gente está vendo, olha que interessante, como que a criança vai preparar seu próprio alimento? Ela vai chegar, vai fazer um lanche para ela, né? Um pão com um pedaço de carne, com alface. Agora, como a planta produz seu próprio alimento? Através de um processo chamado fotossíntese. Mas, Xalan, o que é fotossíntese? Eu vejo direto a gente falar de fotossíntese, a planta produz seus alimentos através da fotossíntese. A gente vai entender agora o que é esse processo, ok? Então, muita atenção, porque a gente vai falar de fotossíntese por muito tempo. A gente vai falar de fotossíntese no quarto, no quinto ano. Vocês vão entrar no sexto, sétimo, oitavo, a gente vai falar de fotossíntese. Quando vocês estiverem no ensino médio, lá no ensino médio vocês vão ver fotossíntese. Só que agora a gente vai entender de forma geral como funciona esse processo, ok? Então, muita atenção. Vamos lá para o próximo slide. Aí eu falo o seguinte, as plantas produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Aí olha para essa imagem aqui. A gente está vendo aqui a energia do sol, a energia solar, ou a própria luz solar, a luz do sol. A gente está vendo aqui o gás carbônico. O gás carbônico é um gás que ele é produzido na Terra através, por exemplo, dos poluentes. Através, por exemplo, dos poluentes. A poluição que sai do carro, aquela fumaça que sai do carro, é o gás carbônico. Aquela poluição que sai das fábricas, das indústrias, é gás carbônico. Aquela fumaça que sai, por exemplo, de alguma coisa, de uma fogueira, é gás carbônico. O gás carbônico, ele é produzido dessa forma e ele é produzido por todos os seres vivos. Todos os seres vivos, aí agora a gente lembra lá atrás, ser vivo pode ser tudo, né? Todos os seres vivos produzem gás carbônico. Por exemplo, nós seres humanos, quando a gente inspira, quando entra ar dentro da gente, que tipo de ar é aquele que está entrando? Oxigênio. Ele é o oxigênio, é o ar que entra. E quando a gente faz, joga para fora esse ar, que tipo de ar, que tipo de gás que está saindo? O gás carbônico. Para respirar, a gente precisa do oxigênio. E quando a gente joga para fora, o que sai? O gás carbônico. A planta, para ela produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, ela faz ao contrário. Ela pega o gás carbônico, ela capta o gás carbônico e joga para fora o oxigênio. Aí a gente vai ver que não é só oxigênio, a gente vai ver que tem a água envolvida nesse processo de fotossíntese. E eu vou mostrar para vocês agora, muita atenção, que o próximo slide eu vou mostrar como é esse processo de forma geral. Fica ligado, a gente sabe então o quê? Que a fotossíntese é o quê? É a forma
que a planta faz, é o processo que a planta faz para produzir seu próprio alimento, ok? Aí a gente vai ver o que é esse alimento. Porque no nosso corpo, preste atenção, no nosso corpo, quando a gente come, por exemplo, um almoço, a gente almoça, a gente lancha, a gente toma café da manhã, são vários tipos de alimento diferentes, né? Mas dentro do nosso corpo, através da digestão, a gente ouve já essa palavra, né? Chega no nosso estômago, aí passa pelo intestino, essa comida tem um processo no nosso corpo. Dentro do nosso corpo, essas diversas formas de comida vai virar uma outra coisa. Que ela é a fonte de energia para nosso corpo. A gente precisa de uma fonte de energia para fazer tudo. Para andar, para respirar, para brincar, para fazer tudo, né? E todas as formas de comida, seja ela o lanche, qualquer coisa, dentro do nosso corpo, viram um negócio chamado glicose. Olha que informação a gente tem interessantíssima, chamada glicose. E é justamente isso que a planta consegue produzir. Vamos entender isso aqui, ó. A gente viu que as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, certo? O que é a fotossíntese? É um processo que a planta faz para produzir seu próprio alimento, para produzir a energia para ela poder crescer, para ela poder dar frutos, assim como a gente. A gente precisa de energia para poder respirar, para poder andar, para fazer tudo, ok? E como é o processo da fotossíntese? Ó, tá vendo essa imagem? Tá vendo que chegou o gás carbônico? A planta, ela vai precisar de gás carbônico, ela vai precisar de água. Lembra do experimento que a gente fez na sala? Que a gente deixou a planta lá no escuro, guardada dentro do armário e sem colocar água nela? Então, ela não conseguia produzir seu próprio alimento. Por quê? Para ela produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, ela precisa de gás carbônico, água e a luz do sol. A luz do sol vai como se fosse, vai ativar esse processo da fotossíntese. Então, a planta ela precisa estar num local que vai ter o gás carbônico, vai ter água e vai ter a luz do sol. É por isso que aquela planta que a gente fez o experimento lá na sala de aula um tempo atrás, ela foi morrendo. Por quê? Porque a gente não colocou água e não colocou a luz do sol, não colocou uma luz em cima dela, ok? Aí o que acontece? Nesse processo de fotossíntese, juntei esse gás carbônico que vai estar no ambiente, coloquei água, tudo junto ali com a luz do sol, ele vai produzir três coisas. Ele entra água no início, mas ele também produz água no final. Ele produz o oxigênio, a planta vai produzir oxigênio nesse processo de fotossíntese. Ela vai produzir também essa chamada glicose. A glicose, gente, que muita gente já ouviu falar na glicose, né? A glicose é a glicose no nosso corpo, ela é a principal fonte de energia para os seres vivos. É a glicose dentro do nosso corpo. Por exemplo, a gente come um pão no café da manhã. Um pão com Nescau no café da manhã. Esse pão vai chegar, a gente vai mastigar ele, vai chegar no nosso estômago. Aqui dentro, no estômago, no nosso intestino, esse pão e esse Nescau vai virar o quê? Glicose. Quando a gente almoça, come arroz, feijão, carne, aqui no nosso corpo, ele vai virar o quê? Glicose. A glicose é a principal fonte de energia para a gente poder brincar, energia para a gente poder estudar, fazer qualquer coisa. É claro que além da glicose tem outras coisas, como por exemplo as vitaminas, que o nosso corpo precisa de vitaminas. O nosso corpo precisa, por exemplo, de várias proteínas também. Esse assunto a gente vai estudar um pouco mais no quarto ano. Mas o que a gente tem que guardar hoje? E entender que essa glicose, ela para todos os seres vivos,
é a principal fonte de energia. Diferente das plantas, nós não produzimos glicose. A glicose no nosso corpo, ela vem dos alimentos que a gente consome. Tudo que a gente consome, no nosso corpo vira glicose. Entendeu? Aí essa glicose no nosso corpo vai sendo distribuída para a gente poder ter energia. Energia para quê? Para tudo. Energia para abrir o olho, energia até para piscar, energia para o cabelo crescer, energia para a gente poder falar, energia para a gente respirar, energia para tudo. Por exemplo, cresceu as unhas da nossa mão, isso foi energia que a gente precisou para crescer as unhas. Energia para a gente crescer literalmente, aumentar de tamanho. Energia para tudo. A glicose é a principal fonte de energia. Assim como para funcionar um carro não precisa de gasolina para ele poder andar, para o nosso corpo funcionar precisa de uma energia também, precisa da glicose. Agora, a planta, através desse processo da fotossíntese, ela produz a glicose. E o que ela precisa para produzir glicose? Água, a luz do sol e o gás carbônico. Por isso que a gente fala que é importantíssimo a gente ter bastante vegetação, que a gente tem que diminuir o desmatamento. Por quê? Porque as plantas elas vão retirar do ambiente o gás carbônico, ela vai conseguir colocar no ambiente oxigênio, entendeu? Então, se eu perguntar para vocês assim, ó, qual a principal diferença entre as plantas e os animais? Aí vocês vão falar, as plantas produzem seu próprio alimento, que é o quê? A glicose, através de um processo chamado fotossíntese. Ok? Aí o que é a fotossíntese? E entender esse processo aqui, a gente vai ter bastante tempo para entender isso aqui. Só que o que eu quero que vocês entendam é que a fotossíntese é algo que a planta faz para produzir glicose. O que é a glicose? É a principal fonte de energia para os seres vivos. Ok? A planta produz oxigênio? Produz. Teve um aluno que me perguntou, tio, a planta também respira? Ela precisa de oxigênio? Precisa. A planta, vou voltar nessa imagem aqui, ó. A planta, ela vai fazer a fotossíntese nas folhas. Nas folhas da árvore ou de qualquer planta é onde acontece esse processo de fotossíntese. Ela vai produzir oxigênio? Vai produzir oxigênio. Só que ela também precisa respirar. A planta, ela produz oxigênio e parte desse oxigênio volta para ela mesma. Volta para os seus galhos, para o seu tronco, para as próprias folhas. A planta precisa, porque é um ser vivo. Ser vivo precisa de oxigênio, tá? Então, quando a gente falar aqui, a planta produz seu alimento, que alimento é esse que ela vai produzir? Qual é o alimento que ela está produzindo ali? A glicose. Aí se eu te perguntar o que é glicose? É uma fonte de energia para os seres vivos, tá? Assim como o carro precisa de gasolina, nós, seres vivos, precisamos de glicose. É claro que a gente vai precisar, como eu falei, a gente vai precisar de outras coisas, como proteínas, as vitaminas, que são essenciais para o funcionamento do corpo dos seres vivos, dos seres humanos. Mas, para fazer ela funcionar mesmo, para a gente fazer funcionar, para você prestar atenção nessa aula, para você conseguir ler, para você respirar, você vai precisar de quem? Da glicose. Tá? E ao longo ao longo do terceiro ano, do quarto ano, a gente vai ver muito sobre isso. A gente vai ver esses símbolos aqui, ó. Quem já ouviu falar no CO2? CO2 é o símbolo que representa o gás carbônico. O gás carbônico, ele tem outro nome também. Ele é chamado de dióxido de carbono, ok? O gás carbônico, ele é produzido por todos os seres vivos, ok? A gente tem que entender isso agora. Ele é produzido por todos os seres vivos e eles também
ele também é produzido através, por exemplo, de queimadas, através da poluição que sai dos veículos, que saem das indústrias. Tá? O símbolo da água, creio que todos já conhecem, o H2O. E o símbolo do oxigênio, ele é O2. O2, esse é o símbolo que a gente vai utilizar para o oxigênio. Mais para frente, a gente vai entender como funcionam esses símbolos, como eles são criados. Mas agora o importante é a gente entender o que é a fotossíntese. Se eu perguntar para vocês o que é a fotossíntese, eu não quero que vocês me expliquem detalhadamente esse esqueminha aqui. Se eu perguntar para vocês o que é a fotossíntese, você vai falar: fotossíntese é o processo que a planta faz para produzir seu próprio alimento. Aí, se você quiser completar a informação, você vai falar: o alimento da planta, e assim de todos os seres vivos, é a glicose, que é uma fonte de energia para o ser vivo. Ok? No quarto ano, quando a gente chegar no quarto ano, a gente vai estudar muito sobre a glicose, sobre vitaminas, sobre proteínas. Então é importante a gente entender agora no terceiro ano de onde que vem essa glicose. Ok? Beleza? Tá bom? Tudo certo? Então, ok, gente. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo e veja essa parte novamente da fotossíntese. Tá? A gente, então, o que foi essa aula aqui até agora? A gente viu que a principal diferença entre os animais e as plantas é a forma de alimentação. A gente viu que os animais, assim como os seres humanos, não produzem seu próprio alimento. Elas não conseguem produzir glicose. Já as plantas produzem seu próprio alimento. Elas produzem a glicose, a sua fonte de energia, através de um processo chamado fotossíntese, ok? A fotossíntese não tem nada a ver com a respiração delas. A fotossíntese tem a ver com a alimentação. A respiração, tanto os animais quanto as plantas vão precisar de oxigênio para respirar, tá bom? Elas vão precisar desse oxigênio. Beleza? Ok? Então, a atividade que vocês vão fazer é a atividade da página 19, a atividade da página 21. Aí aqui na página 21, ele traz um para ir além. Aí olha o que ele fala, ó, na página 21. Mudando o assunto, tá? Não vamos falar, vamos mudar esse assunto de fotossíntese só para a gente ter um conhecimento a mais. Muitos animais brasileiros correm risco de extinção, isto é, de desaparecer para sempre. Esse é o caso, por exemplo, do tamanduá-bandeira. A principal causa da extinção de animais é a destruição das florestas e dos campos onde eles vivem. Essa destruição acontece para formar pastos para bois e vacas ou para fazer plantações. Vamos grifar essa frase aqui, ó. A principal causa da extinção de animais é a destruição das florestas e dos campos onde eles vivem, ok? Grifa aí, pausa aí, grifa. Continuando. Sem a vegetação original, os animais não sobrevivem. E como as áreas em que a vegetação é destruída são muito grandes, eles não conseguem encontrar outro lugar para viver. Agora, para proteger esses animais, são criadas áreas de proteção, chamadas unidades de conservação, nas quais é proibido cortar árvores e outras plantas, colocar fogo ou caçar. Grifa também esse último parágrafo, porque essas unidades de conservação, elas são importantíssimas, não só para preservar os animais, para evitar a extinção, mas tem várias outras importâncias. E por isso eu separei um videozinho que a gente só vai ver um pedacinho do vídeo. Eu vou deixar o link na descrição aqui da nossa videoaula para você ver o vídeo todo, mas a gente só vai ver o primeiro minutinho desse vídeo, tá? Que o título do vídeo é O valor das unidades de conservação para a sociedade brasileira. Olha esse pedacinho como é importante uma unidade de conservação
ou unidade de preservação. Vamos assistir. O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos, plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida, no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a Terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de 1 bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, né? Dos nossos avós, minha mãe aprendeu, eu já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Legal. Eu vou parar aqui nesse vídeo 1 minuto e 42. É muito legal esse vídeo, essa explicação aqui sobre a unidade de conservação. Então, vou deixar na descrição desse vídeo, vocês assistam só mais 5 minutinhos, né? A gente viu 1 minuto e pouquinho e depois tem só mais 5 minutinhos de vídeo. Então vocês assistam, que a unidade de conservação, ela é muito importante para preservar várias espécies que poderiam ficar extintas se não tivesse a unidade. Por quê? Porque os seres humanos só querem lucrar, querem criar pasto, querem desmatar, sem preservar a natureza. Mas esse vídeo mostra que outras coisas também são importantíssimas para manter essa unidade de conservação. Ali, por exemplo, preservar a cultura. A gente vê que essas unidades de conservação são muito importantes até para a saúde das pessoas. Então é importante essa unidade de conservação. Vou deixar então um videozinho para vocês assistirem. Tá legal? Então foi isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu só vou revisar com vocês esse pedacinho aqui. Tá? O que a gente entendeu nessa aula de hoje? A gente viu que a principal diferença entre os seres humanos, no caso todos os animais e as plantas, é a alimentação. Os seres humanos, eles conseguem produzir seu próprio alimento? Não. Seres humanos não produzem a glicose, que é a principal fonte de energia para todos os seres vivos. As plantas produzem seu próprio alimento. As plantas conseguem produzir a glicose através de um processo chamado fotossíntese, aonde junto da energia solar, mais a água, mais o gás carbônico, eles vão conseguir produzir oxigênio, mais água e a glicose. Aí a gente tem esse esquema aqui, ó. O gás carbônico mais a água, junto da energia solar, junto da luz que vai fazer ativar esse processo de fotossíntese, vai produzir a glicose, vai produzir mais água ainda e vai produzir o oxigênio. Essa glicose a gente não vai esquecer mais, porque ela é a principal fonte de energia para os seres vivos. Energia para quê? Energia para fazer tudo, para poder respirar, para poder andar, falar, para tudo. Tá? E os símbolos que a gente vai começar a ver no 3º, no 4º ano são esses aqui. O gás carbônico, que também pode ser chamado de dióxido de carbono. Se você ver em algum lugar a palavra dióxido de carbono, é a mesma coisa que gás carbônico, que é a mesma coisa que CO2. Tá? Símbolo da água, H2O,
e o símbolo do oxigênio, que é O2. Tá? A glicose também tem um símbolo, só que é um símbolo que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é um símbolo um pouquinho maior. Tá bom? Então, essas foram as informações de hoje. Tá? Procure analisar, anotar tudinho, anota essa informação aqui no caderno, esse esquema, para a gente não esquecer o que é a fotossíntese. Tá bom? Beleza? Gente, assim que vocês acabarem essa videoaula, leiam para relembrar. Esse para relembrar ele é muito importante. Ele vai falar os principais pontos do capítulo 6. Tá legal? Show? Um beijão para vocês. Façam esse exercício que na próxima aula de ciências eu vou corrigir ele, tá? Então, esse exercício de ciências, vocês vão precisar me enviar, tá? Vocês vão enviar então esse exercício até a próxima aula de ciências, tá legal? Podem enviar para o meu WhatsApp. Qualquer dúvida, eu estarei sempre à disposição, tá? Um beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!